Olá, pessoal! Nós estamos aqui para dar continuidade às aulas que correspondem aí ao conteúdo de fratura de membros inferiores. Nesse momento a gente vai discutir sobre as fraturas que correspondem aí ao comprometimento da tíbia e da fíbula, principalmente da tíbia, e também as fraturas que acontecem na articulação do joelho, que são as fraturas de planalto tibial e as fraturas de patela. A gente dividiu essa aula em dois momentos diferentes, então neste momento a gente vai discutir as diferenciações em relação a essas fraturas e também recordar alguns aspectos anatômicos e biomecânicos importantes para serem considerados quando a gente discute esse tipo de fratura, e posteriormente a gente vai conversar sobre as considerações clínicas do ponto de vista de avaliação e tratamento. Então, a gente entende que vocês já tiveram um conteúdo bastante extenso de anatomia e biomecânica no módulo de membros inferiores. A gente vai apenas relembrar algumas características que fazem parte aí da composição, né, da condição clínica desses indivíduos quando fraturados. Então, a gente vai discutir alguns aspectos mais específicos que se relacionam aí com o trauma dessas estruturas, certo? Então, quando a gente pensa aí nas articulações que podem estar relacionadas ao membro inferior, aos ossos da perna, a gente vai falar principalmente do osso mais evidente aí, que é a tíbia. A gente vai discutir aqui sobre as fraturas proximais que acontecem no planalto tibial, que são as fraturas intra-articulares de joelho. A gente também vai falar sobre as fraturas de patela, que pode ser intra ou não, né, mas que está mais relacionado ali à composição da articulação como um todo. E a gente vai discutir também, de forma muito breve, sobre as fraturas que acontecem na diáfise da tíbia e da fíbula. Lembrando aí que as fraturas que acontecem distalmente à tíbia estão relacionadas às fraturas de pilão, que vocês verão mais para frente junto com a professora Aline. Então, das características para a gente relembrar aqui, a gente tem a patela como o maior osso sesamoide do nosso corpo. Além disso, ela tem uma segunda característica muito importante também, que é a sua cobertura de cartilagem articular. É na patela que a gente tem a maior constituição de cartilagem articular, que alcança aí cerca de 6, 8 milímetros de composição cartilaginosa, né, na faceta em que ela interage com a tróclea do fêmur. Além disso, ela tem duas faces diferentes, a face medial um pouco menor e a face lateral um pouco mais abrangente, e ela forma ali a constituição, né, a formação da articulação patelofemoral. Outra característica extremamente importante do ponto de vista da biomecânica para esse osso é a vantagem mecânica que ele oferece, que a patela oferece para o músculo quadríceps femoral. Então, quando vocês observam essa imagem, as duas imagens são imagens do Newman, nessa imagem que tem a radiografia, a gente consegue visualizar, né, o modelo de braço de alavanca em relação ao músculo quadríceps femoral. Esse braço de alavanca corresponde, essa bolinha que vocês estão visualizando em verde, ao eixo, né, o centro da articulação do joelho, e aí a gente consegue observar nessa tarja preta o tamanho desse braço de alavanca que vai até o centro da patela aí, distanciando, né, a alavanca, passando além da tíbia por conta da patela, distanciando a inserção desse músculo, gerando aí um aumento desse braço de momento ou braço de alavanca, que gera uma vantagem mecânica para o músculo quadríceps femoral, né? Isso é evidenciado aqui nessa outra imagem também. E quando a gente tem qualquer problema relacionado a um trauma ou a retirada da patela, a gente vai observar que o paciente passa a ter, né, uma diminuição do braço de alavanca, e isso gera um comprometimento significativo em relação a essa vantagem mecânica que é perdida. Então o paciente passa a ter aí uma disfunção significativa do ponto de vista do movimento de extensão ativo da articulação do joelho. Por isso, né, evidentemente, é muito importante manter a congruência da articulação patelofemoral o mais próximo à fisiologia natural possível. Somente para a gente relembrar aqui também alguns aspectos relacionados à condição de marcha, né, que é uma condição da atividade de vida que a gente sempre vai tentar restituir do paciente do trauma ortopédico. Então, a gente tem aí esse esquema, essa visualização do ciclo de marcha, né? Então, a gente está vendo uma análise do membro inferior direito, fazendo todo o ciclo. E a gente observa que nessa imagem inferior, que mostra o contato, a área de contato e a pressão que é exercida na patela, a gente tem aí questões de algumas porcentagens relacionadas ao momento em que o pé está em contato com o solo, né? Antes do push-off. Nesse momento, a gente observa
Nesse momento do ciclo, a gente observa que é onde acontece aí as maiores cargas exercidas na articulação patelofemoral. Quando vocês visualizam aqui esse esquema da direita, esse esquema de gráfico, a gente consegue visualizar que em todas as representações gráficas que avaliam quesitos diferentes, a gente tem praticamente o pico delas acontecendo neste mesmo momento aí, que vocês estão observando, entre 25% e 50% da fase do contato do pé ao solo. Então, é nesse momento que acontece a maior área de contato da patela na tróclea, também é nesse momento que acontece a maior pressão exercida na cartilagem, a maior força de cisalhamento que acontece na articulação patelofemoral e também o pico de torque do músculo quadríceps femoral. Então, evidentemente, se o paciente gera uma incongruência articular depois do trauma ou qualquer comprometimento relacionado à patela, ele terá aí uma condição de marcha, talvez, comprometida exatamente por esses aspectos. Aqui a gente trouxe para evidenciar aí, para mostrar um modelo de um paciente que não tem a patela, para vocês entenderem, né, essa desvantagem do músculo quadríceps femoral. Então, as fraturas que são mais graves e muito cominutas, normalmente elas geram uma condição que chama-se de patelectomia, que é a retirada parcial desses fragmentos, né, deixando apenas um pedaço da patela, ou a patelectomia total, que é a retirada desse osso como um todo, tá? E aí, como que esse paciente fica, né? Vocês estão visualizando aí, nessas fotos abaixo, uma paciente que tem patelectomia total. Essa proeminência que vocês estão visualizando aí são 3 parafusos corticais que estão relacionados a uma fratura supracondiliana que essa paciente teve nesse trauma. Mas, se vocês observarem, tem um gap aí, né? Tem um sulco, que era onde deveria estar a patela. Eu peço para essa paciente um movimento de extensão do joelho e observem que ela alcança ali cerca de 45, 50 graus, mas não consegue exercer um movimento de extensão ativamente a zero. Então, o comprometimento, né, dessas estruturas, elas são bastante significativas para a dinâmica da articulação do joelho como um todo. Outras características importantes anatômicas que a gente deve relembrar nesse momento são as características do planalto tibial. Então, o planalto, a gente tem o planalto lateral, que ele tem um aspecto mais convexo quando a gente compara com o medial, que é um pouco mais côncavo. Além disso, o côndilo femoral, né, ele é maior e mais desenvolvido medialmente do que lateralmente, então ele exerce uma força de cisalhamento no planalto tibial maior do que a exercida no planalto lateral, e como a gente discutiu lá no início dos conceitos das aulas de trauma, essas forças aumentadas nesse côndilo, do côndilo no planalto medial, exerce aí uma condição de maior densidade, porque ele sofre mais carga, então ele se fortalece dessas cargas, sendo assim, a parte medial do planalto tibial ela é mais resistente às forças de cisalhamento impostas a ela, tornando o planalto lateral mais vulnerável ao trauma. Além disso, a gente tem também um aspecto de inclinação interposterior. Então, o planalto medial ele é inclinado cerca de 10, 15 graus quando comparado ao planalto lateral. E a gente também deve lembrar que nessa região, muitas estruturas, muitos componentes, né, partes moles, são muito significativas para a articulação do joelho, no que diz respeito à estabilidade, por exemplo. A gente tem inúmeros ligamentos que corroboram com uma estabilidade articular muito importante e que podem ser comprometidos nesse trauma intraarticular do joelho. Além disso, os meniscos também podem sofrer comprometimentos graves, né, uma vez que eles repousam aí sobre o planalto tibial. E por fim, a gente vai discutir as características da fíbula, e vocês vão entender o porquê. A gente vai ver várias radiografias em que o paciente, a redução acontece numa fratura de ossos da perna, né? A redução ela acontece na tíbia, mas raramente acontece na fíbula. Por isso a importância da gente entender algumas características sobre ela, para a gente discutir mais sobre isso, certo? Então a fíbula, quando o paciente está em pé, né, exercendo aí as cargas relacionadas ao peso corporal e também à força de reação do solo, as cargas que são impostas à fíbula, que passam pela fíbula, elas são cerca de 7 a 10% das cargas exercidas no membro inferior. Esse número, pessoal, não é um número expressivo. A tíbia, ela exerce muito mais, ela recebe muito mais essas cargas do que a fíbula.
Além disso, a fíbula ela tem algumas características mais importantes quando a gente observa a estrutura em suas extremidades. Quando a gente pensa na fíbula proximalmente, a gente lembra aí da inserção de um músculo primário flexor do joelho, que é o bíceps femoral, que se insere na cabeça da fíbula, a região ali proximal desse osso. Então, essa região, evidentemente, se ela passa por um trauma, a gente tem uma consequência aí muito mais severa do que uma fratura na diáfise. Outra estrutura importante da fíbula, e que vocês verão de forma muito mais assídua nas próximas aulas do trauma, é a região do maléolo lateral. Lembrando que o maléolo lateral ele corresponde à roldana para os músculos fibulares e também à estabilidade da articulação do tornozelo, devido aí às inserções dos ligamentos que estabilizam essa articulação. Então, um trauma na fíbula, ele é muito significativo quando a gente observa um trauma relacionando as suas extremidades, cabeça ou maléolo. A diáfise em si, ela tem uma boa condição de se regenerar através de consolidação secundária, sem a necessidade de uma intervenção mais invasiva para reduzir a fratura quando compromete aí a diáfise da fíbula. Então, quais são as características e as incidências dessas fraturas? Quando a gente observa para as três condições, para as fraturas de tíbia, planalto e patela, a gente tem situações muito semelhantes quando a gente observa a etiologia e a incidência. A idade média desses indivíduos é de 20 e 50 anos, a maior parte deles são do sexo masculino, porque a gente está relacionando essas fraturas com traumas de alta energia e acidentes automobilísticos, tá? Quando a gente observa somente a patela, né, um mecanismo muito comum são os pacientes que caem ao solo com flexão de joelho, e o primeiro contato ao chão é o joelho, né, na região mais anterior, e aí as fraturas de patela têm esse mecanismo, essa característica de mecanismo um pouco mais específica. Lembrando, a gente já discutiu isso nas aulas de conceitos, mas quando a gente observa as fraturas da articulação do joelho, novamente a gente lê que para os homens, a gente tem aí uma incidência constante durante toda a vida, né, em diferentes idades. Quando a gente observa as mulheres, o sexo feminino, a gente observa um aumento da incidência a partir da 4ª década de vida. No que diz respeito ao mecanismo de lesão, as fraturas de planalto, principalmente, elas estão relacionadas a estresses que são gerados no movimento de pivô, em varo e valgo com carga axial, né, com cargas ali coronais. E quando a gente observa as fraturas somente de tíbia, normalmente a gente tem uma grande chance aí de encontrar pacientes com fraturas abertas. As fraturas de tíbia é a maior incidência de fratura exposta que a gente observa. E para as fraturas de patela, cerca de 50% a 80% dessas fraturas acontecem por aquele mecanismo que a gente acabou de conversar, de cair com flexão, né, de cair ao solo com flexão de joelho, e normalmente essas fraturas têm a característica ali de um traço mais transverso, exatamente por conta desse mecanismo. 20% das fraturas que acontecem entre o planalto tibial e também entre a patela são fraturas que acabam comprometendo outras estruturas especiais aí da articulação do joelho, como os estabilizadores estáticos, por exemplo. Então, para a gente classificar essas fraturas, é muito utilizada a classificação de Schatzker, que vai de 1 a 6, e adjunto à classificação de Schatzker, eu acabei colocando aqui para vocês visualizarem a classificação da O Foundation, né, que classifica as fraturas dentro de um código alfanumérico. E aí eu coloquei o que corresponderia à classificação da O para cada classificação, subclassificação das fraturas de Schatzker. Então, o Schatzker vai de 1 a 6, desculpa, não é 5, é de 1 a 6, e a gente visualiza nessa radiografia aqui, nessa imagem das estruturas, né, mais fácil de ser visualizado, como que a gente subclassifica essas condições. Então, para Schatzker do tipo 1, que é essa primeira articulação que vocês estão visualizando aí, a gente encontra o split, né, ou um traço de fratura simples no planalto lateral, certo? Ali na região do planalto, mas lateralmente a articulação. Para Schatzker do tipo 2, além desse split, a gente consegue observar um afundamento, um gap dentro da articulação. Para Schatzker do tipo 3, a gente observa somente o afundamento.
Para Schatzker do tipo 4, a gente observa que o split ele muda de lado, então são os splits mediais, né? Então, um comprometimento do planalto tibial na região medial. Para Schatzker do tipo 5, é quando a gente tem split dos dois lados do côndilo, e a condição mais grave da fratura são Schatzker do tipo 6, quando a gente encontra, além da condição relacionada à região intraarticular do joelho, um comprometimento metafisário. Para as classificações, para classificar as fraturas de patela, a gente usa a classificação da Foundation, que vai classificar entre fraturas extraarticulares. Então, se vocês observarem aí essa primeira tabela de fraturas, a gente está visualizando uma fratura em verde que acontece lá na região do ápice da patela e uma em laranja, que não, se vocês observarem esse traçado no centro da imagem dessa patela, aqui a gente está dividindo. Então, para essa região inferior, a gente está falando da cartilagem articular, e da região superior, a gente está falando da região óssea. Então, por que uma fratura extraarticular? Não teve um comprometimento da cartilagem articular que entra em contato com a tróclea. Por isso, as fraturas de patela elas podem ser extraarticulares. E para as parciais articulares, a gente encontra traços já completos, né, com comprometimento da cartilagem articular, e as fraturas mais complexas, aí que são traçados principalmente horizontais, ou as fraturas do tipo cominutas, quando a gente observa vários fragmentos, né, uma cominução aí desse osso. Para as fraturas diafisárias de tíbia, a gente também consegue classificar através da classificação da All Foundation. Então, a gente visualiza aí traçados diferentes, né, desde mais simples até mais complexos, lembrando que esses pacientes podem ter uma lesão de partes moles importantes, uma exposição dessa fratura no momento do trauma, e uma outra classificação que pode ser utilizada, mas não é para classificar a fratura de tíbia, e sim para entender o comprometimento das partes moles envolvidas nesse trauma, é a classificação de Gustli-Anderson, certo? Então, até aqui a gente entendeu quais são essas fraturas, né, e as principais condições relacionadas aí do ponto de vista da anatomia e da biomecânica, e também discutimos até aqui as formas principais de classificar essas condições, certo? Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre as considerações clínicas do ponto de vista de avaliação e tratamento, e eu aguardo vocês. Até lá, pessoal!